Oi, meus amores! Vou tirar o óculos para valorizar a maquiagem da Bebel, porque eu tô me sentindo a última bolacha do pacote. Hoje eu vou conversar com um médico especialista em hormônios. Então eu perguntei para ele qual o nome do médico, se existe, para nós mulheres e homens trans. Olá, Luísa Marilac. Então, Marcelo Bonanza respondendo a tua primeira pergunta das suas amigas queridas, dos seus seguidores e seguidoras, né? Então, assim, geralmente pergunta qual é o médico especialista para atender transexuais ou travesti. Bom, geralmente a gente recomenda, não existe ainda essa especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, tudo é muito novo, mas geralmente vocês devem procurar médicos que têm capacitação em processo transexualizador. Então são médicos que conseguem entender essa conversão hormonal, conseguem entender o que foi feito, qual tipo de cirurgia, ou o paciente que quer realizar uma cirurgia, que tem todo um processo de avaliação, do processo psicológico, do processo do psique, do que está acontecendo e como converter esses hormônios. E a partir de quem está usando os hormônios, como utilizar com proteção, ok? Ao longo do decorrer da minha vida, por falta de informação, hoje eu tenho 42 anos, eu sempre me automediquei, eu sempre tomei hormônio sozinha. Naquela época não existia nem o Google, era de boca em boca. Quais são as consequências de se automedicar hoje, consultar alguma coisa no Google e vir a tomar os hormônios? Bom, olha só, a pergunta é qual é a complicação de utilizar hormônio ou automedicar acompanhado pelo Dr. Google, por exemplo. Bom, uma das preocupações, uma das complicações é que os hormônios ele tem que ter a indicação certa e a dosagem certa para a pessoa certa. Ele hoje cada vez mais está sendo individualizado. E uma das preocupações é que quando usa estradiol, se não for de hormônio isomolecular, hormônios que o corpo tenha receptores exclusivos, ele pode se converter na via hepatotóxica ou hepática em estrona. E o excesso de estrona pode causar problemas na próstata ou pode causar uma ginecomastia, câncer de mama. Então tem que tomar cuidado para que isso não aconteça e não haja essa conversão hormonal por aromatase. É uma conversão que pode aumentar na galase. Então isso é perigoso. Consulte o médico. Então, eu aprendi com meus erros, com acertos, então por isso eu uso o meu canal como veículo de comunicação para que outras pessoas não cometam os mesmos erros que eu, né? Então dá uma indicação, fala um pouquinho mais sobre isso aí pra gente. Luísa Marilac, meus parabéns por essa iniciativa de você estar se expondo, né? Colocando os seus erros, colocando o que poderia estar ajudando outras pessoas a não estar cometendo erros que custa caro, custa saúde. Então é interessante a gente estar falando aqui um bate-papo e não estamos dando receita, nós não estamos prescrevendo, nós estamos orientando a população, essa população que eu vejo, que eu recebo aqui, né? Eu sou diretor de Jovial Clínica e sou diretor científico da Fundação Bonanza e eu vejo elas falarem que assim, é tão difícil ir para os médicos, é tão difícil ir para os consultórios e às vezes o público tem a discriminação. Essa discriminação tem que acabar. Então assim, é importante entender que a hormonioterapia pode melhorar a libido, pode melhorar a capacidade muscular, a pele, a cutis, o sono, né, o humor, a polaridade, as crises de depressão, de existência e de poder viver e ser feliz. Então, muito obrigado, meus parabéns, valeu? Um abraço. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Quando eu tomei hormônio, eu engordei muito. Quadril, cintura, bumbum, eu tive bastante seios, e eu enchei bastante. Conheci amigas que tiveram distúrbio hormonal e não conseguiram emagrecer. Como é que funciona isso? Vamos fazer um reforço sobre o peso. Então, a questão corporal, o gerenciamento de peso, ele é importante tanto no homem, né, trans, como na mulher trans. Então, nenhuma transexual quer ficar gorda, quer ficar gostosa, quer ficar com silhuetas, quer ficar sensual. Então tem que tomar cuidado também com a alimentação. A alimentação é a base de tudo. Então se você quer um corpo sadio, um corpo sarado, um corpo definido, um corpo gostoso, com o bumbum, coxa, glúteo, né? Tem que tomar cuidado para poder utilizar a alimentação certa. Então é importante estar com um nutricionista, um profissional de educação física ou seguir a alimentação saudável. A gente pode até fazer uma dica aí para uma alimentação saudável, para que não vá aumentar gordura visceral, que não vá aumentar, né, celulite e aumentar músculo, né? Então, tanto um como o outro, ninguém quer gordura nesse processo. Esse babado é para ficar gostosa, é para ficar sensual, é para ficar ativa, viver a vida.
como é que funciona essa coisa do hormônio? Como é que funciona essa coisa do hormônio? Pra gente que não entende, pra gente que é leigo, porque ele tem várias complicações, né? Acontecem várias coisas, várias mudanças no nosso corpo. Entendendo modulação hormonal como a grande orquestra, você não precisa, você vai fazer um homem trans, né, que ele vai estar precisando dos hormônios femininos, ele não precisa de um hormônio, ele precisa de todo um contexto que vai estar otimizando pele, fixação, permanência de músculo e como otimizar a sexualidade, a feminilidade de um homem trans e sem trazer pelos. Esse aqui é o X da meada, onde você pode trazer receptores e precursores secretagogos do GH, secretagogos de otimização da testosterona, sem utilizar a testosterona para trazer ou utilizando doses mínimas. Então, não tem idade. Eu tenho um travesti de 78 anos que a gente acompanha e está ótimo. Então, claro que nós temos que proteger a próstata e proteger a condição de musculatura dela. Evitar a sarcopenia, evitar a osteoporose, evitar a flacidez, manter o tônus da pele, da cutis, do tônus e a virilidade, que é a mais importante. As bichas têm mania de perguntar se eu ainda tomo hormônio. Eu tenho mania de dizer que hormônio não faz efeito em galinha velha, em bicha velha, né? Quando que uma trans, um homem trans tem que parar de tomar hormônio? E se tem que parar de tomar, como é que funciona isso? Ótima pergunta, Luísa. As mulheres perguntam, né, quando que deve parar de fazer modulação hormonal? Existe uma grande diferença, os homens também perguntam isso, e os transexuais também vão perguntar, se depois que está de uma idade avançada, se ele não pode continuar fazendo reposição hormonal ou hormonioterapia. Existe uma grande diferença entre reposição hormonal, daquele hormônio específico, ou um hormônio sintético retirado de uma fonte, de um animal. E existe a modulação hormonal, que é aquela orquestra que eu acabei de falar nos outros vídeos, que não é reposição de um hormônio. Tem que se modular o receptor, tem que proteger para não ter conversão de aromatase, de conversões de nagalase, de enzimas cancerígenas. Então, não tem idade para poder fazer modulação hormonal. Geralmente tem restrição para reposição hormonal e quando isso não está fazendo mais efeito, tem que procurar um profissional para fazer uma conversão para ele entender o que é modulação hormonal. Eu tive uma amiga que, com excesso de hormônio, ela entrou num processo, numa crise, engordou bastante, não conseguiu emagrecer e também tinha o mesmo problema que eu com relação ao hormônio. A primeira injeção que eu tomava, minha boneca não ficava de D. O que é isso? Como é que funciona? Existe alguma forma disso não acontecer? Então, justamente qual o tipo de hormônio que a pessoa pode ter utilizado? Então, geralmente usam hormônios, né, do mercado paralelo, do mercado que pode se comprar às vezes até sem receita, e pode vir uma testosterona, por exemplo, 1-decanoato de testosterona, ciprionato, ou testosteronas 12, 20 vezes mais forte que a própria testosterona que o corpo deveria estar sendo sintetizado. Bom, essas testosteronas pode aumentar de testosterona e pode suprimir eixo, ou seja, marcadores de LH, hormônios luteinizantes, FSH, e pode causar uma baixa na perda da ereção, ou pode ocorrer um bloqueio desses os receptores hormonais. É interessante que às vezes poucas doses, com receptores corretos, com otimização ou modulação desses hormônios, melhora a resposta. Então, Marilac, realmente o hormônio tem essa capacidade de mexer com o seu mental, ou seja, com a sua resposta. A testosterona em excesso pode deixar a pessoa muito irritada, pode deixar a pessoa muito brava, então traz de volta os seus instintos primários, muito feroz. Assim como a falta de testosterona perde a potência, perde o falo, perde o poder. Perder o poder, perde essa capacidade e a pessoa prefere às vezes atacar para não ser atacado. Então é interessante que a hormonioterapia seja uma modulação. É como se fosse uma orquestra, entende? Onde cada músico tem que estar posicionado com o teu instrumento correto e afinado, para que o maestro possa reger essa grande sinfonia, essa grande orquestra. Então é como se você utilizasse um pouquinho de progesterona, que melhora a ereção, um pouquinho de testosterona, um pouquinho de estradiol para te dar as curvas e as silhuetas e a proteção correta. Então só um médico pode fazer isso, ok? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quais são os hormônios que a travesti tem que tomar, deve tomar? Então é muito importante. Então você
pense num homem, né, um transexual, que ele não quer pelo, ele não quer alterações de masculinidade, ele quer feminilidade. Então ele tem que fugir da testosterona e ir para a linha do estradiol com proteção. Toda vez que usar estradiol, é recomendado que se use o protetor, que é o estriol. Então, da mesma forma, a mulher trans, ela quer testosterona, então ela quer que use mais músculo, barba, pelos, né? E se vai converter ou não é outra história. Então, aumentar o clitóris, então hipertrofia clitoriana. Então, é interessante que utilize as testosteronas isomoleculares para poder ter proteção para essa mulher trans, para que ela não venha a ter problemas com outros riscos de câncer, que é muito peculiar e tem que ser chamada a atenção para esse ponto. Então, eu não sou resignada, eu já tive um problema com hormônio, teve um período da minha vida que eu tomei muito hormônio, então eu deixei de ter ereção e não conseguia ter orgasmo, e percebi que o meu pênis retraiu, né, que o meu órgão sexual retraiu. Isso acontece? É normal? Da neca não ficar de D? Então vamos lá, Luísa. Vamos pensar que o processo transexualizador pode ocorrer só a nível de órgão da genitália, né, o do falo, ok? Vai retirada do pênis e vai construir toda uma vulva, todo um processo. Mas nem muito desses casos retira-se a próstata, a não ser que tenha indicação. E a próstata é que vai produzir o líquido seminal. Mas quando você usa um hormônio, um estrogênio, e ele não tem um fator de proteção, de conversão de aromatase para o estrona ou de hidrotestosterona, esses receptores da próstata vão continuar abertos. E se ele não tem mais testosterona, ele vai puxar, né, adentrar, vai colocar para dentro o hormônio que tiver circulante. Então, se tiver hormônio estradiol, se tiver progesterona ou estrona, a próstata vai puxar e vai produzir um antígeno prostático, ou seja, o tal PSA. Isso vai começar a poder aumentar uma hiperplasia prostática. É interessante que use bloqueadores de aromatase, crisina, diindolmetano, vários. Consulta o médico. Que conselhos, que dicas o senhor dá para esses meninos, essas meninas trans que estão começando agora, querendo fazer hormonioterapia, a se cuidar? Bom, Luiz, o conselho que eu dou é que realmente procure um médico, né? Médicos especializados em hormonioterapia no processo transexualizador. Então é importante que eles já vão para um profissional que vai passar por um psiquiatra, que vai passar por um psicólogo, e que o médico possa estar dando essa conduta antes que ele utilize hormônios que o corpo não tem a percepção, que o corpo não tem capacidade de reconhecer. Então hormônios sintéticos, hormônios por via oral, capacidade tóxica, hepatotóxicas. Hoje tem hormônios transdérmicos isomoleculares idênticos ao que o corpo tem receptor e captação. Quanto a essa questão do homem trans e do transexual e da mulher trans, são predominâncias. Assim como a mulher quer o hormônio de predominância, o estradiol, o hormônio da feminilidade, a progesterona, o homem também quer o hormônio de predominância, a testosterona. Então, para o homem trans e a mulher trans, tem que ser os hormônios específicos. Oi, meus amores, espero de ter elucidado para vocês. Obrigado, Dr. Marcelo Bonanza, pela participação, pela orientação ao meu público trans, né? Homem e mulher trans. Espero que tenha elucidado vocês. Obrigada mais uma vez, meus amores. Já se inscreve aqui no canal, já curte, compartilha. Beijo no coração, fica com Deus.